Você também, assim como eu, já se perdeu com tanta inspiração e tanta ideia que salvou, que queria fazer, que queria pôr em ação. Não, porque eu vi esse tapete aqui, eu vou fazer ele também, vou salvar. Olha esse tapete aqui que lindo, vou salvar também. Aí quando vai ver tem 100 tapetes salvos. Quantos que você fez? Me fala aí. Eu também. Eu também sou assim. Mas sério, o tanto de bagunça na cabeça que a gente fica por causa disso, é muita ideia e pouca execução, muita ideia e pouca execução. A gente fica com a criatividade a mil e com aquele monte de ideia, não porque eu vou trabalhar agora com coleção, não porque agora eu vou fazer uma ação de venda, não porque agora eu vou pegar encomenda, aquele monte de ideia e salvando as coisas. E a ansiedade vai chegando junto, pois é, se fosse só a gente ter esse monte de inspiração na cabeça, esse monte de ideia, essa loucura aqui, e ficasse tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas dá uma ansiedade, quando vai ver a gente começa a ficar esgotada e cansada, e a cabeça aqui ó, muito barulhenta, muito trabalhando, coitada, também não aguenta, por isso que a gente às vezes cansa, né, porque o corpo fica assim: "Pô, para um pouco aí". Muita ideia e pouco planejamento, a gente fica só ali no pensamento, no pensamento e não ponha nenhuma ideia no papel, né. Às vezes pode até ponha no papel, mas e executar? Ir lá e fazer, realizar. Eu vi aquela peça, já vou e faço. Porque a gente pode até fazer uma ou outra, mas que tem um monte de salva, isso a gente tem. Mas e se a gente começar a aprender a parar de ficar só buscando inspirações e ver aquele tapete e começar a fazer ele, e levar para o nível de realização? Eu digo assim, e se a gente alimentar uma ideia e põe a energia nela. Esse tanto de energia que a gente gasta na nossa cabeça, que a gente fica assim, planejando, planejando, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer aquele tapete, eu vou fazer aquele outro, não, porque agora eu vou trabalhar. E se a gente tirar todo esse acúmulo de energia para esse monte de ideia louca na nossa cabeça e focar em uma ideia só? Já pensou onde que nós chegaria? Porque olha o tanto de energia que a gente gasta pensando um monte de coisa, tendo enfim, várias ideias. E se a gente usar toda essa energia, todo esse acúmulo de criatividade que a gente tem e pôr numa ideia só, onde que a gente não ia chegar? Menina, pensa nisso daí pra você ver como que não é verdade. Porque por mais que seja difícil alimentar só uma ideia, é a que vai se tornar real. Porque como é que a gente vai pôr em prática aquele monte de coisa que a gente quer fazer? Não tem como a gente fazer esse monte de coisa. Então, imagina só, se a gente cuida de uma só, a gente realiza, a gente para de ela existir só na cabeça e ela começa a ser real. Um tapete que você viu, aquele tapete lindo, maravilhoso que está lá salvo, junto com outros 300. Já pensou se fosse só um e ele era real, estava na sua frente? Agora vamos para o próximo? Agora esse aqui é bonito. Eu digo assim, né? Quando a gente tem ali a oportunidade de estar fazendo o que a gente quer fazer, quando a gente quer escolher um tapete que eu sei que é muito gostoso ir salvando as ideias, mas já pensou a gente começar a realizar as inspirações? Cara, e não, agora eu só vou salvar quando eu fazer esse. É um sonho, eu sei. É um desejo grande que a gente quer alcançar. Mas eu tô com você, eu vou começar a pôr em prática também aqui, porque eu confesso que agora eu tive esses pensamentos, essas reflexões de estar colocando em prática uma inspiração, não só inspiração, ideias também, né, são válido também, mas calma, eu acho que eu já me baguncei demais. Quem tá tendo muita ideia agora sou eu. Isso serve, eu tô falando de inspirações que a gente salva, que a gente enche ali, de tapete, de coisa que a gente quer fazer, e também ideias, né. Isso daí é assunto até para um vídeo, viu, de que eu já tive muitas ideias na minha cabeça. Eu já tive crises de ansiedade por causa de tanto de ideia, mas de ideia de ação mesmo, sabe? Não só eu vi um tapete, quero fazer aquele tapete.
A gente lidar com um monte de tapete salvo ainda é de boa, porque quando a gente quer fazer um tapete, a gente vai lá, abre e vê quais a gente salvou, quais que está em disponibilidade. Pô, interessante, gostei dessa reflexão aqui, que eu achava que dava para unir os dois, que tantas inspirações e tantas ideias dava na mesma, mas não dá na mesma não, viu? Vou falar disso em outro vídeo. Vou fazer isso. Mas primeiro deixa eu terminar aqui o que eu tinha. Deixa eu concluir o que eu me planejei aqui. Pera. A ideia é a gente alimentar uma mulher que realiza o que quer. E não que só fica querendo e não faz nada. Não, só fica aqui no querer e não faz nada. A ideia aqui é eu e você ser a mulher que realiza o que a gente quer, o que a gente deseja. Começando ali pelas inspirações também, vamos pôr ela aí, e ideias. Se a gente pegar uma só, a gente consegue realizar. E você, com as suas ideias, com as suas inspirações, como é que tá? E eu te desafio a você também colocar em prática aí uma ideia, colocar energia em uma ideia e realizar ela para você ver como que é esclarecedor a gente conseguir realizar algo que estava na nossa cabeça. A gente ir lá e executar e finalmente fazer e finalmente limpar esse espaço mental, né? E se sentir que eu fiz o que eu queria fazer. Quando você realiza algo que você ficou guardando muito tempo ali na sua cabeça, o que que você ganha com isso? O que que eu ganho com isso? Paz. Paz e organização mental, porque bagunça mental gera ansiedade. E viver com ansiedade ninguém gosta, deixa a gente improdutivo, não deixa a gente produtivo. E a gente trabalha com crochê, a gente trabalha com uma arte manual, com trabalho manual, e a gente precisa estar produtivo, a gente precisa estar bem. É por isso que eu sempre bato na tecla de estar bem mentalmente, porque a gente consegue fazer tudo que precisamos fazer estando bem mentalmente, né? A gente já tem tantas demandas para cumprir, tanta coisa para fazer, e não estando bem, aí não tem condições. Mas é isso, já estou com ideia do próximo vídeo. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Vamos tirar uma ideia da cabeça e vamos esquecer as outras um pouco e vamos pôr a energia nessa ideia e fazer ela ser real. E aguardo você para o próximo vídeo. Muito obrigada por ficar até aqui.